Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa noitinha. Estamos chegando por aqui hoje com uma live super especial. Bem-vindos, queridos! Já vi aqui a Lili, já vi aqui, acho que meu convidado está entrando. Kim Duran, seja muito bem-vindo. Nízia Paz, querida. Ontem, né, prestigiei você na sua live, que estava fantástica, com o Dr. Higino, foi incrível. E hoje nós teremos aqui também um outro profissional incrível, né, da área de marketing, é referência em marketing e marketing de luxo. Lili, muito bom ver você. O doutor, eu imagino que vai entrar pelo dele, né? Já deve ter feito aqui uma solicitação para mim. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos queridos que estão aqui conosco e vou apresentar o doutor, né? Vou convidá-lo para entrar aqui na nossa casa com todo carinho. O professor Miguel, que já, olha, trabalhou bastante com a Luxos, né? A gente fazia artigos, colunista. Aí, assim, você sabe que a vida vai correndo, né? Mas a gente quer retomar algumas coisas muito boas. Professor Miguel já está aí, seja muito bem-vindo. Deixa eu lhe apresentar para os nossos queridos amigos, seguidores que estão todos aqui. Muito boa tarde. Gente, eu vou falar assim, um resumo do currículo do professor Miguel, porque vocês sabem que gente inteligente adora aprender. E o melhor de tudo é que o professor também adora aprender e ensinar. Então ele compartilha com todos nós as coisas que ele aprende e isso é maravilhoso, né? A missão de educar, de ensinar, de compartilhar, isso é sensacional. E o professor Miguel, ele já é professor há muitos anos na Universidade de São Paulo, né? Na área de professor de marketing. Estudou marketing na própria Universidade de São Paulo, também na London Business School, olha que chique, gente, lá em Londres, na FGV, inclusive estudou administração de empresas também. E está sempre voltado para a área acadêmica, é uma missão, gente, você ensinar, você ser professor é realmente uma missão e eu admiro todos aqueles que sabem e podem compartilhar os seus conhecimentos. Boa noite, Magali! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, viu? Nós estamos com o professor Miguel hoje, que vai, assim, olha, nos dar uma aula. Eu tô aqui para aprender, viu, gente? Coloca aí o bloquinho do lado, porque marketing hoje é super importante, né? Eu sempre digo que marketing e o comercial é o coração e o pulmão da empresa, né? Então, sejam todos muito bem-vindos e agora o nosso convidado. Deixa eu aceitar a sua solicitação aqui, professor. Vamos lá, gente, olha só. É, lógico, aqui. Agora o professor já entrou aqui. Mas é bom a gente dar um oizinho para a Lili também, que tá toda lá correndo, gente. O professor também tem uma esposa maravilhosa, que trabalha muito, muito inteligente também, né, professor? Oi, como é que tá, Alessandra? Tudo bem? Olá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aprendi mais uma Primeiro, aqui olha, agora. O Instagram é um ah, computador, só no celular, pelo é que eu estou assim vendo aqui. mesmo. Vamos lá, é assim mesmo. Se posicione, nós queremos te ver. Veja se a sua internet aí tá boa. Ah, acho que isso de resto é tranquilo. É só mesmo O restante a esse gente vai pequeno vendo aí no probleminha que meio do caminho. já está resolvido, né? Eu queria em primeiro lugar agradecer, e não só pelo convite, né? Pela gentileza, pelo carinho, né? Que você tem na apresentação, né? E todos esses anos que a gente tem de contato, né? De amizade, né? Que ficou, porque Verdade. até independente, né? De participar da revista ou não, de escrever, né? Estou sempre à disposição. Mas é muito bom também estar em contato com vocês, assim, grandes amigos, você, o Fernando, essa convivência, a gente aprende muito juntos, né? E vocês Ah, são muito muito obrigada pelo gentis, muito carinho. carinhosos, né? Vocês sempre fazem a gente se sentir muito bem acolhidos, então é sempre muito gostoso
qualquer momento. É toda experiência que a gente tem, né? Toda oportunidade de ter um contato, aí são boas experiências. Ah, que bom. Digo mesmo, porque nós somos muito fãs do casal. Gente, é um casal assim super inteligente, super carinhoso, super gentis. Gente inteligente, a gente gosta, né, de estar perto, tem uma energia boa. Então, é isso. E nós somos muito gratos por ter aceitado o nosso convite, viu? Vamos lá, o doutor travou aí um pouquinho. Olha, gente, é um horário que todo mundo tem, né? Entre 18 e 20, 21 horas. Mas esse horário é um horário de oscilação da internet, então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Tem que ter aí um pouquinho de compreensão, porque isso vai acontecer com todo mundo, né? A gente vê aí que porque realmente, assim, infelizmente, o nosso serviço de internet não é dos melhores, né? A gente paga muito caro, mas não tem um ótimo serviço, isso todo mundo sabe, que não chega para a gente os megas que a gente paga, e nesse horário de maior tráfego na rede, né? Realmente, assim, tem um pouco mais de dificuldade. Mas nós somos fortes, né? Combatentes, vamos lá, o professor já pediu aqui novamente. É só ter um pouquinho de paciência, porque vale a pena, gente. Coisa boa nunca vem fácil, né? Vocês sabem disso. Nunca vem fácil. É, tá dando uns Olha probleminhas, né? lá. Mas faz parte, né? Doutor, professor, ó, normal, viu? É sempre assim mesmo. Esse horário é muito tráfego, né? O É horário que todo verdade. mundo faz a live, porque todo mundo pode assistir, né? Uhum, E tava aqui falando que a nossa internet não, nosso serviço de internet não é dos melhores, né? Que a gente recebe em casa, né? Todo mundo paga tantos megas, mas nem chega a uhum, tantos megas. Mas nós somos assim aguerridos e coisa uhum, boa é sempre difícil, né? Então nós vamos aqui insistir uhum. aí que nós vamos falar de coisas muito legais hoje. É, tem que ser sempre positivo, né? Vamos torcer agora para o 5G, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Professor, olha só, estava aqui falando, né? Falei resumidamente do seu currículo, porque eu sei que é um super currículo. E o melhor de tudo, ter essa missão aí de ensinar, né? E a Uhum, gente quer aprender, né? A gente aqui a gente uhum, quer aprender. Então, eu vi que o professor sempre foi voltado para marketing, também fez uhum, administração de empresa, nas melhores universidades, inclusive fora do país. E assim, uhum, tem muita experiência nessa parte do marketing de luxo, né? Que aqui a gente convida também os profissionais, que é da nossa área, né? Para dividir um pouquinho do conhecimento conosco. E uhum, como é que o professor está percebendo essa mudança aí nas estratégias de marketing, principalmente na área de luxo, né, do mercado de luxo, onde a experiência com o produto e com tudo aquilo que envolve o consumidor é tão importante. Será que a gente consegue transferir essa experiência para o mundo virtual? Como é que o uhum. doutor está percebendo isso agora nessa pandemia? É, então, bom, em primeiro lugar, né, eu sempre agradeço aos meus pais, né, eu sempre fui curioso, gostei de ler, mas eles sempre apoiaram que eu estudasse, que eu desenvolvesse, e eu sempre tive várias oportunidades, aproveitei, né, e é uma coisa que realmente eu sempre gostei, né, não só ensinar, né, mas também ah, trabalhar em consultoria, aplicar as ideias e estar sempre vendo, né, o que está acontecendo, entender o que está por trás. Mas hoje, se alguém falar que sabe o que vai acontecer, ele está chutando. Não tem realmente como Sim, não, saber, ninguém sabe. né? A gente tem Porque é uma algumas coisa, perspectivas. é, não, é uma coisa assim totalmente nova, né? Que talvez quem há um século atrás passou pela gripe espanhola, talvez tivesse até uma ideia melhor do que a gente, né? Mas para a gente é uma coisa Sim, assim muito diferente. Assim, de modo geral, o que a gente sente, né, são aquelas coisas básicas do ser humano, né? O ser humano é social, ele gosta
de conviver, de viver com outras pessoas. A gente realmente tem essa maneira, né, de se comportar, porque é inclusive a maneira como a gente aprende, né, como a gente cresce, de estar em contato com as Sim, pessoas, de estar sempre trocando ideias. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é claro, né, que está todo mundo sentindo falta, né, a falta de sim, contato, das relações sociais, a falta de sair para tomar um chopinho, a falta de sair para um jantar mais legal, a falta de ir para um show, para uma ópera, ou pegar um cineminha, todas as coisas da vida que a gente estava tão acostumado, né, que a gente sim, imaginou que um dia ia ficar sem, né? Ainda mais aqui no verdade. Brasil, né, que não tem terremoto, não Somos tem guerra, calorosos também, né? né? O povo é muito assim, né? Então as pessoas querem sair mesmo. Só que se criou um grande medo, né? Até em parte, eu acho que em alguns momentos se exagerou para tentar segurar mais as pessoas em casa. Sim, Então, sim, as pessoas estão com receio, já há 4 meses martelando, toma cuidado, faça isso, não faça aquilo e tal, né? E que acaba gerando um trauma, né? Que é difícil a gente dizer hoje até quanto tempo isso vai se manter, né? Se vai ser uma coisa de longo prazo ou se daqui a 6 meses, um ano, 2 anos, todo mundo já esqueceu, né? Tem gente falando as duas coisas, né? Alguns falam que vai ser um novo momento, uma outra visão espiritual e tal. Eu já vi outros dizendo que não, que esse lado espiritual não muda assim tão simples, né? E que também alguns falam até do que eles chamam da vingança do consumidor, né? Que na hora que as pessoas nossa. saírem, puderem sair, vai sair todo mundo gastando. Eu já vi algumas Eu pesquisas, por imagino. exemplo. Eu tenho uma aluna que ela está estudando, a família tem uma agência de turismo especializada em cruzeiros de luxo. Então a gente está estudando o comportamento do consumidor de cruzeiros. Então a gente está olhando bastante as pesquisas, o que está acontecendo. Está acontecendo umas coisas Sim, interessantes, porque, por exemplo, está tendo já um volume grande de reservas de viagem para daqui a um ano. sim. As, as empresas estão facilitando. Se você quiser reservar e depois cancelar, você recebe o dinheiro de volta e tal, que é para também facilitar. Mas muita gente já tem cruzeiros aí praticamente lotados daqui a um ano, porque o pessoal não quer perder a chance, né? Então, Dois mil e vinte e um, todo né? mundo viajando. Quem ia viajar esse ano já foi lá e reservou o ano que vem, né? Então tem Sim, esse lado. No luxo, eu tenho visto também algumas lives, o pessoal de mercado, algumas pesquisas falando que provavelmente uma tendência forte vai ser esse luxo mais individualizado, em grupos pequenos, que já é um pouco sim, característica do luxo, né? Então, sim. aquele tipo de viagem que você vai pegar um jatinho pequeno, frestado, só com a tua família, com todos os cuidados, você vai para um local isolado, onde no local também tem todo o procedimento, tem espaço para as pessoas ficarem isoladas. Hoje você já tem espaço, né? No Brasil mesmo você tem lugares que, se você quiser, você fica ali, tem uma cabana, alguma coisa, você nem vê quem está do lado, né? Já é Isolado, assim. né? É, como a Datuba, você tem o Ponta dos Ganchos, você já tem alguns lugares que tem mais ou menos esse perfil. Então, esses daí vão sair na frente. Avião em si, né, o comercial é mais complicado, apesar de já estar tendo voos, mas fazer um voo para a Europa, 10 horas, ficar ali dentro com outras pessoas em volta, ainda é muito arriscado, É, né? Então, provavelmente isso demora sim. mais tempo. É, Então, vai vai, depender vai muito começar a fomentar o mercado interno, talvez, né? Viajar mais também, né? perto, mais para Uhum. perto, né? Para quem tem poder aquisitivo, né, eu vi uma pesquisa, por exemplo, dizendo que mais ou menos do consumidor de luxo, o 50% superior, não vai ser muito afetado porque ele tem dinheiro para resolver todas essas Sim, questões. Então ele paga para ir para qualquer lugar do mundo com todos os cuidados. sim. A Que já metade é de tudo mais baixo restrito, né? é, que é o luxo mais restrito, o luxo mais Sim, específico. Para a outra metade, né, o luxo mais acessível, aí você vai precisar que as empresas se adaptem mais, né,
para poder atrair de novo essas pessoas. Agora, o que eu tenho visto mesmo, né, que o que realmente devastou o mercado é na área do fast fashion, que é ali bem entrada do luxo, aqueles produtos mais acessíveis, onde teve quedas aí de 60, 70, 80% do faturamento. Então, esses vão ser os que vão ter que ser mais criativos, mais cuidadosos, porque não vai ser só colocar as medidas, vai ter que achar formas criativas de ganhar de volta a Sim. confiança das pessoas. De Então, isso é restabelecer mais o complicado. vínculo, né? É. Então, eu acho que todos esses cuidados vêm antes até de você discutir as questões específicas de experiência, que também são questões grandes, são complexas, que também tem muita coisa. Mas eu acho que essas são coisas até mais antigas, né? A gente tem 30 anos que a gente tem já o que a gente chama do marketing de serviços, onde a experiência ficou muito importante. Mesmo assim, a gente pode Sim. dizer que uma grande parte das empresas ainda não domina realmente as melhores estratégias de como se fazer uma boa experiência. Então, esse é um Sim, desafio que já sim. vinha aí desde o fim dos anos 90. Então, é uma coisa que não é tão nova, né? Mas também tem que estar Mas ali na já tinha agenda essa dos necessidade, né? gestores. É, já tinha, porque eu sempre falo nos meus cursos, se você... me dá o exemplo de uma empresa que te dá experiências ruins. A gente vai ficar horas, todo mundo tem a Nossa, tem sua várias. história de experiências trágicas, né? Agora eu falo, me dá o exemplo de uma experiência que foi uma grande experiência. As pessoas têm que parar, têm que pensar, têm que buscar, porque não tem realmente Sim, muitas mesmo, né? Porque é muito mais sim. complexo, né? Eu até nas aulas também eu brinco, né? Porque tem aquela lei de Murphy, né? Que já é famosa, né? Que o Murphy dizia que se uma coisa pode dar errado, ela dá errado. Então, então, em Essa negócios, quando sempre você monta um negócio, é funciona. assim, ser empreendedor é estar disposto ao risco e as coisas erradas que vão acontecer, por mais que você faça, e daí você tem que ir corrigindo, tem que ter otimismo e tocar. Sim, E sim. aí eu digo que em serviços tem a lei de Clarke. Arthur Clarke era aquele escritor de ficção científica, e ele dizia que Murphy era otimista. Então, em serviços, é pior ainda do que você Tá, vender é. produtos físicos. Porque Produto. daí. Produto é mais fácil de trocar, né? É, Agora, o é. serviço nem sempre. Às vezes já se Uhum. exauriu, né? Tá, eu acho que essa é a grande revolução que a gente teve aí nas últimas décadas, que talvez ainda não tenham muitos percebido, que acabou aquela época onde você tinha produtos que eram feitos por máquinas, então saía tudo mais ou menos igual, era tudo mais fácil, era o mesmo produto, as pessoas olhando já conseguiam avaliar o que que era, a empresa geralmente ela mandava para o vendedor e o vendedor que cuidava de conversar com as pessoas. Agora no mundo de serviços, você precisa ter pessoas. É mais importante ter pessoas do que produto, porque produto é muito fácil de fazer, todo mundo faz. São as pessoas que criam o Sim, diferencial. Então, a experiência gira tudo em torno, basicamente, das pessoas que vão lá e fazem a estratégia dar certo. sim. E isso Que é um vai grande fazer a desafio. diferença naquela É, abordagem, né? as pessoas são o oposto das máquinas, né? Na máquina você põe na tomada e sai todos aqueles produtos iguaizinhos, um atrás do outro. Uma pessoa, você não põe na tomada, ela acorda com sono, começa devagar, vai tomar, vai esquentando. Quando chega na hora do almoço já está meio desligada, depois de tarde vai É, volta pegando do almoço, já tá com ritmo. sono. É. E no fim da tarde já está pensando em ir para casa, né? Então, não existe 100% de produtividade das pessoas. No máximo, ela chega ali 70%, 80%, e tem horas do dia que ela está 40%, né? E não tem jeito, isso é parte do ser Verdade. humano mesmo. Você cansa, desmotiva, desconcentra. Então, é muito mais difícil você gerenciar as pessoas do que trabalhar vendendo coisas feitas por máquinas, né? Que Sim, é muito sim. mais simples, muito mais controlado. E é aí que está o diferencial do luxo, né? É aí É, que entra exatamente. É. esse todo entorno, né? Uhum, Entorno que envolve um serviço ou um produto uhum. para que se possa dizer que ele é de luxo, né? É, exatamente. O luxo já tem uma série de regras, né? Ele tem o,
que eu chamo das 9 dimensões do luxo, né? Que você, para ser luxo, precisa ter pelo menos um pouco de cada uma das 9. Só que para você já chegar numa experiência de luxo, primeiro tem outros passos. Porque, na verdade, uma experiência qualquer já é algo complexo, porque você junta dois universos diferentes. Você junta o físico com o social. Então, o físico quer dizer você fazer a loja vazia, mas um ambiente agradável em si, fisicamente. Iluminação, cor, música, aromas, tato, né, maciez, texturas. Sim, A loja vazia já é um desafio que você já monta com toda uma equipe, né? Arquiteto, verdade. decorador, musicoterapeuta, aromaterapeuta. Hoje você tem empresas especializadas, né, em marketing sensorial para desenvolver aroma, para fazer Sim. música. Um Você tem, aroma exclusivo, né, para cada exatamente, marca. e daí você tem o mundo dos aromas, é um mundo muito rico, né? E dá para você explorar de muitas maneiras. E É daí, então, você sensacional. só fazer a loja vazia já é um grande desafio, porque toda essa experiência é uma coisa que a gente fala que é o holístico, né? O conjunto. É a combinação de tudo. E é cada Sim, detalhezinho. Então, no luxo, já o detalhe é fundamental, mas em toda experiência também os detalhes são importantes, porque uma coisinha que você mexe ali na decoração, um pedaço lascado, aquela luz chata piscando, né, quando você entra na loja, que está meio que queimada, não não está pode. queimada. Não pode, né? Todas essas Não coisinhas já pode. afetam. Aí, na loja normal, você ainda tem toda a parte social, que é o teu vendedor e todas as pessoas que estão em volta. Como é que a pessoa se apresenta, como é que ela fala, como é que ela cria rapport, então, como é que ela cria esse vínculo social, né? Que a gente fala que é uma amizade profissional. Você não fica amigo do vendedor, mas em alguns minutos você tem que criar um vínculo, né, um rapport suficiente para ele confiar em você como especialista Sim, para ele entender, ele tem que entender teu problema rapidamente, pensar em todo o estoque, tudo que ele tenha disponível para ver o que ele tem que encaixa naquela necessidade e saber apresentar, defender todas as objeções, fazer demonstração para a pessoa, em questão de minutos, se convencer que aquilo resolve o problema dele a ponto de tirar o dinheiro do sim, bolso, né? sim. Tem que ser um Então, profissional altamente preparado, né? capacitado, né, Uhum, para gerenciar ter esse jogo de cintura, ser uhum. rápido nessas decisões e assertivo, né? E aí você vê, né, que nesses dois pontos já muitas empresas ficam para trás, porque não fazem o ambiente correto, né? Às vezes você entra na loja, está mal cuidada, não se preocupou em ter um visual melhor, de trazer um decorador, e também não se preocupou em qualificar seus vendedores, e dar treinamento. Sim, Treinamento é uma coisa contínua, tem que estar o tempo todo trabalhando com os vendedores, discutindo experiências, discutindo os valores da empresa, importantíssimo. é fundamental. Então, as empresas já erram aí, né? Dão razão ao Murphy, né? Eles começam a fazer coisas erradas já nesse ponto. Quando você está combinando esses dois primeiros universos. Aí, quando você vai para o luxo, é um terceiro universo que tem seus 9 códigos, que você tem que, o tempo todo, você tem que ter em mente. Se você não tiver aquela cara de luxo, as pessoas não vão enxergar como luxo e não vão valorizar, não vão pagar. Então, se não é raro, se não tem um preço alto, se não tem todo um história, um significado, né, aquele conteúdo simbólico, semiótico, se não tem Sim, status e por aí em diante, né? Cada um dos 9 elementos ajuda a compor o valor do luxo. Então, aí é o terceiro desafio. Como é que eu equilibro aqueles dois, incluindo mais esses elementos, né? mais um. Para manter tudo equilibrado, sendo que o luxo ainda é mais exigente do que o pessoal daquela loja tradicional, né? E daí, quando a Sim, gente vai para o digital, a gente entra num quarto universo. Então, falar do luxo digital, que é o ponto que a gente tem hoje, né, de como que as empresas vão lidar, né? Porque a gente falou de uma das tendências, e outra tendência que ficou clara, né, é que o digital, ele pode estar muito mais presente na vida das pessoas do que a gente fazia até agora. Então, muita gente tinha sim, medo, não fazia. E agora que foi obrigado a fazer,
percebeu que não tem Viu que, problema, né? né? Que tudo Quer dizer, bem, né? Que a problemas gente tem que nem a gente teve, consegue. né? De conexão, problema técnico e tal, que eventualmente você Sim, resolve, né? sim. Mas dá para seguir, dá para fazer. É. Então, isso que a gente percebeu. Dá para ficar em casa e trabalhar, dá para você trabalhar à distância. E o que, que isso vai impactar? Por exemplo, um líder hoje, a partir de hoje, tem que ser uma pessoa que consegue gerenciar pessoas, motivar, liderar à distância. Vai mudar a Sim, maneira de liderança, porque agora você não tem aquele olho no olho que tinha antes, né? Esse é um problema, uma das desvantagens do digital. Mas o digital sim, tem muitas vantagens, né? Pela rapidez, a praticidade. Então, quando a gente entra no luxo, a gente vai ter que também saber usar bem essas dimensões, né? Essas vantagens. Você tem que fazer um site que dê praticidade, que dê rapidez, que dê variedade, mas dentro das limitações, porque o digital tem essas limitações que vão continuar existindo por muito tempo, né? Que nem estava falando, a importância do aroma, né? Você não consegue passar o aroma pelo digital. Você, sim, você entrar numa loja com música ambiente, e a qualidade do som é muito melhor do que da caixinha do computador, né? Que a gente usa sim. para Porque vai fazer. depender da sua caixinha, inclusive, né? Exatamente, então, esse é um grande complicador, né? Não adianta, imagina você, a Bausch Lomb, por exemplo, a Bang Olufsen vendendo equipamento de som usando as caixinhas do computador, né? Um aparelho de Não, 30, não 40 mil dá. reais. Como é que a pessoa vai perceber a qualidade do som, né? Sem Sim, estar ali sim, presente, né? Esse é um grande desafio do luxo, né? sim, Então, sim. então vai continuar convivendo os dois, mas muita coisa realmente o digital. Na verdade, o digital já começou a entrar no luxo desde 2009, 2010, mas tem Sim, muita resistência, né? Hoje a Chanel, por exemplo, ainda não tem e-commerce. E se quiser comprar, você tem que ir numa loja. Sendo e como faz que nessa a Louis época, Vuitton já né? criou até uma loja só para o Brasil de e-commerce. Isso já deve ter 3, 4 anos, pelo menos. Então, aos poucos, está perdendo o medo, a resistência, e agora está Sim. precipitando. E agora tem a necessidade, né? Né? Porque agora não tem jeito, né? Percebeu que é uma nova demanda mesmo das pessoas. Você vai ter que Sim, ter o seu lado digital, que é uma característica sim. de tudo que se torna digital, né? Agora a estratégia não é mais escolher o melhor canal, é escolher a combinação de canais, né? Você tem vários canais diferentes e cada um deles serve de alguma maneira diferente para você fazer a compra. Sim, sim, E o consumidor tem preferências, ele prefere, em alguns momentos, alguns, por exemplo, vai preferir entrar no site da empresa do que ficar ouvindo o vendedor contar a história da empresa. Outros o contrário. Então, como tem os dois tipos, você vai ter que trabalhar com os vai ter que dois. ter os dois. Aí outro desafio é o que a gente chama de conseguir o omnichannel, que sejam todos os canais com a mesma cara, a mesma experiência. Você não pode entrar na loja e ser melhor atendido que no site. O site tem que atender tão bem quanto a loja. O Face tem que atender tão bem quanto o Insta, quanto o LinkedIn, qualquer outro lugar que você tiver. Esse é um outro grande desafio que as empresas vão ter que encontrar uma maneira. Sim. Ela Que tem tudo que vai ter que se definir. conversar, É, né? E ter exatamente. mais ou menos o mesmo conceito, o mesmo posicionamento no relacionamento com o cliente, né? Porque imagina você está acostumado a ir na loja da Louis Vuitton. Aí você entra no site e fala, esse site não tem nada a ver com a loja, aqui a experiência é horrível, você nunca mais volta, né? Você acabou de perder aquele canal. Então, Tem que ter os links é, que trazem, né, aquela sensação de você realmente estar ali dentro da marca que você tanto gosta e que você é, procurou, né? porque toda a experiência de luxo, né, é uma grande experiência, né, de convivência com a marca, né, de você viver com a marca, de sentir o que que é a marca, como ela pensa, o que que ela Sim. faz, por que que aquela marca se comportou, quais são os valores. Tem até algumas pesquisas interessantes. De gostar, de ter afinidade, né?
Tem uma pesquisa interessante que ela diz que, na verdade, a gente interage com a marca como uma coisa assim superior, né? Quase como se fosse uma divindade. Então, tem todo um ritual, a loja é um templo do luxo. Quando você vai comprar uma bolsa, o vendedor vai estar bem vestido, vai pegar a bolsa com luva, a bolsa vai estar dentro de um saquinho, toda protegida. Tem todo um ritual. Então você Sim, precisa sim, saber reconhecer que esse ritual é parte, uma das coisas mais antigas do luxo, né? Você ter os sim, rituais. E você precisa levar o ritual sim. para o digital. Então Aquela você vai ter. experiência, né? Né? Nossa, imagina, você recebe a bolsa, você vai abrir a sacola, a primeira É. caixa, depois o saquinho que vem, o lacinho, o bilhete. Você quer ver tudo, né? E esse realmente é a sensação de uma conquista, de coisas boas, de que valeu a pena. Todos aqueles dias que você trabalhou até mais tarde, né? Vem Ou que tudo olha isso. que bacana, né? Tudo isso, esse é o desafio, né? Você conseguir manter isso com todos os que têm contato com a marca, né? Independente de onde ela comprou a marca, né? Então, aí tem muita complicação para você pensar e depois fazer com que tudo aconteça ao mesmo tempo, né? Que, por exemplo, né, em março eu conversei com o pessoal do Fazano e eles estavam fazendo as mudanças do café da manhã. O Fazano tem um Tá. grupo, né, de pessoa que está acostumada a ir tomar café da manhã todo dia lá. Sim. Então, na hora que o Fazano teve que fechar, eles ficaram sem café da manhã. E daí todo mundo pediu, e o Fazano também entendeu logo, né? E eles montaram um café da manhã a domicílio, delivery. Tá, Só que delivery. daí a grande preocupação deles foi justamente essa, né? Então, quem faz o delivery são os mesmos garçons, o maître, que faziam o atendimento pessoal, porque as pessoas já vão Peraí, até só a... um pouquinho que travou. Peraí, só um pouquinho, professor. Travou um pouquinho, pronto, agora voltou. Senão a gente Ah, perde, voltou. porque estava tão bom. Sim. Quem faz o atendimento no delivery são os garçons e o próprio Isso. maître que preparava o café. Isso, é o mesmo pessoal, leva a mesma prataria, a mesma Ai, deve porcelana, ser os mesmos sensacional, né? pratos. Aí ele chega na tua casa, coloca a toalha, monta tudo, daí você toma café, ele vai de máscara, higieniza tudo, fica afastado, Sim. na hora que acaba o café, ele vai te servindo conforme você chama, e depois, no fim, ele pega, recolhe tudo e leva embora. Não precisa nem lavar a louça do café da manhã. Olha, gente, é uma boa. Acho que a gente merece esse café da manhã, entendeu? E olha Então. só, Uhum, levou para dentro da sua casa uhum, aquela marca e levou muito da experiência, mesmo que você não uhum. esteja lá, de repente, com alguém, outra pessoa que você tomava o café da manhã, seus colegas de trabalho, mas aquilo vai para sua memória, né? De que Sim. tinha esses momentos e tá ali, né? Olha, sensacional. Exatamente. Aí você mantém os vínculos, né, com o consumidor, você consegue manter aquela experiência que a pessoa já estava acostumada, né? É só um exemplo, né? Ah, Em cada excelente. É caso, sim. você tem que descobrir, por isso que eu digo assim, a primeira lei do marketing é conhecer o seu consumidor. Você tem que entender o que que mexe com ele, o que que realmente ele gosta, o que que ele busca, né? Então aquele pessoal queria aquilo. Então eles identificaram todos os pontos e levaram tudo para casa da pessoa. Em alguns lugares, às vezes, é um mimo, né? Tem restaurantes que eu tenho pedido Sim. delivery que eles mandam, né? Tem os que mandam máscara, tem os que mandam sobremesa, docinho, tem o que manda uma cartinha. Todos eles estão, Todo de mundo alguma adora o maneira. mimo, né? Exatamente. Todo mundo adora um mimo. Eu vou até te contar. Uhum, Outro dia eu comprei umas gravatinhas para o meu cachorro. E quando chegou a caixinha com as gravatas uhum, para o meu doguinho, veio uhum. um bilhetinho lindo falando: Olha, É, essas gravatinhas chegaram. Gente, a coisa mais fofa do mundo. Não tem uhum. como não se sentir especial, não tem como não amar a marca, né?
Uhum. Então, por isso que as pessoas às vezes me perguntam, né, como é que você faz uma experiência? Não tem uma receita. A experiência é criatividade e conhecimento. Você tem que ser Sim, criativo, né, para ter essas ideias, mas para ser criativo, você tem que conhecer a fundo o que, que mexe com o teu consumidor, né? E daí, quem trabalha com pet sabe que o dono é apaixonado pelo cachorro, o que você é. fizer pelo cachorro, a dona vai gostar. Não, vai amar. É. Verdade. Então, E às vezes são coisas simples, né? Não, por uhum, exemplo, mesmo dentro do mercado de luxo, porque o que você já está usufruindo da marca, ou produto ou serviço, já é o próprio luxo. Então, uhum, mesmo que seja uma coisa simples, é sempre muito significativo se você uhum, tiver criatividade, né? uhum. Então, tem muitos desafios, né, mas tem que achar soluções, né? Por exemplo, num outro curso que eu dei um tempo atrás, o pessoal estava perguntando, né, como é que você faz com a questão do status no luxo digital, né? Porque quando você fala de luxo físico, né, uma das características assim do luxo é o ver e ser visto. Então, você tem um grupo de pessoas que ele vai em loja, vai em restaurante, para que os outros vejam ele comprando, veja como ele consegue comprar, e ele ser visto junto com outras pessoas iguais a ele, os iguais verem. E como é que se reproduz isso no luxo, né? Então, realmente é difícil, né? No digital, aliás. Porque como é que você, no digital, que está ali sozinho, né, vai mostrar para os outros? Então, esse é um desafio, você tem que usar criatividade. Tem É uma empresa, verdade. por exemplo, que o que, que ela fez, né? Tem até no YouTube tem o vídeo, né? É a Tiffany. A Tiffany tem um aplicativo que você pode, inclusive ele tem realidade virtual, você pode escolher os anéis e depois ver na sua mão como é que ele fica. Então ele Hum, usa o digital, né, de uma forma criativa. Mas eles também têm no mesmo aplicativo a opção de você criar uma comunidade dos amigos. Então, toda vez que tá. você vai lá e compra alguma coisa, você pode avisar aquelas pessoas que você gostaria que soubessem. Então, Hum, esse vídeo de YouTube, por exemplo, tem um casal que a noiva é pedida em casamento, então ele fala para ela, vem aqui, vem brincar, tal, ela escolhe a aliança, e daí ele fala, então legal, vamos lá na loja, vamos casar e tal, faz o pedido para ela, né? E daí na hora eles mandam uma foto daquela mão com o anel para as pessoas falando, o que vocês acham que ela vai gostar, né? E daí todo mundo começa a ah, responder, e todo mundo fala, não, ela vai sim. adorar e tal. Ela fala, pois é, ela adorou e aceitou meu pedido. E E já daí aceitou. já avisou toda a rede, já avisou todo mundo, tá todo mundo sabendo. Em 10 minutos Sim. a notícia se espalhou. Sensacional também. Né? Olha, Porque, gente, criatividade é tudo, né? exatamente, Mas a uhum, criatividade com conhecimento, isso. né? E Uhum, aí o estudo do seu cliente, o estudo do uhum, seu mercado, de que forma você vai posicionar o seu produto, o seu serviço, né? Aí você precisa assim de pessoas muito capacitadas, uhum, como o professor, né? E todo mundo que pode te auxiliar a realmente você ser uhum, assertivo e realmente atingir o objetivo daquilo que você pretende. uhum. É verdade. Essa questão, inclusive, da consultoria é também uma questão complicada, né? Porque as pessoas precisam entender, né? Como é que você consegue um equilíbrio entre o trabalho do consultor e o trabalho da empresa? Porque, na verdade, Sim, a melhor maneira é você chegar no trabalho em equipe, né? Um trabalho junto. Porque o consultor não claro. conhece tão bem a história, experiências anteriores, não conhece o que que tem por trás daquela marca. Então, o dono tem que participar ativamente, tem que saber dizer todas as informações. Mas, ao mesmo Sim, tempo, ele tem que estar aberto, porque o consultor é aquela pessoa que traz a visão de fora, traz ideias sim. que quem está ali dentro não enxerga mais. Porque no Às dia a vezes vai tirar dia, um pouquinho da zona de conforto, né? é. Então, precisa, principalmente isso, né? Está aberto para sair um pouco dessa zona de conforto, está aberto para ouvir outras opiniões, para analisar.
Você não acontece assim, eu já tive consultorias engraçadas, né? Em que eu cheguei no primeiro dia e o dono tinha um caderno em cima da mesa que ele falava, olha, eu preciso de você para me ajudar num monte de coisas. Só que eu tenho todas as É. respostas e as soluções já estão aqui no caderno, deixa eu te mostrar. Meu Deus. É. E aí, né? Então, Como fica? Fala assim, olha, eu gostaria de te apresentar as minhas sugestões também, né? De repente a gente conversa e vê o que fica melhor. Tem que ter jogo de cintura, hein, também, com certeza é numa muita, situação né? dessa. É, Porque. E tem o outro lado, aquela pessoa que fala, então você está aqui, você vai ter que resolver tudo, agora é tudo com você, está tudo na tua mão, né? O que também não pode, mas né? Eu aí acho também que não dá para decidir uhum, sozinho, né? E fazer uma decisão conjunta, né? Tem que trabalhar uhum. juntos. A gente é muito mais, né, consultor mesmo, a gente dá as ideias. Porque eu acho também Sim, que um ponto que é lógico. importante, né? Todo empreendedor tem que entender, é ele que está tomando o risco, né? Até, e como Sim, consultor, eu também tenho que reconhecer que se ele quiser ou não quiser fazer, é uma decisão dele, não é minha, porque claro, é o dinheiro dele que claro. está em risco. O que eu tento é mostrar as vantagens e desvantagens. Então, as pessoas precisam ter essa maturidade, né, de entender que ele assume os riscos, mas ele, ao mesmo tempo, tem que saber ouvir e participar da discussão, Sim, né, integrar os outros, mas isso é muito característica pessoal, né? Aí, quando você vê assim, percebe logo, quando é aquele líder que é mais centralizador, trabalha mais em cima do carisma, que passa tudo por ele, vai ser mais aquele primeiro perfil. Quando é tá. aquele pessoal mais novo, que ainda está começando, que não tem ainda muita experiência, é mais o outro perfil, que ele está querendo, né? E crescer e tal, mas ele não está preparado, porque também isso é uma característica do nosso empresário, né? A grande Sim, maioria não é formado em administração e começa o negócio sem ter a formação, só depois é que ele começa a ir buscar. Então, enquanto que alguém formado começou a mexer com aquilo já com 18 anos, né, ele vai começar a mexer com 25, 28, 30, que vai começar a entender o que que é gestão. Coisas básicas, né, contabilidade, finanças, valor de juros, por exemplo, né, coisas que envolvem o dinheiro, né, que é a primeira a medida, né, que você vai ter no teu negócio, ele ainda não tem noção. Enquanto que alguém que fez sim. faculdade, essas ideias básicas ele tem. Então ele precisa correr atrás, né, desse atraso e ao mesmo tempo manter a empresa funcionando. Porque na verdade também a É. maioria das pessoas abre empresa não é por vocação, é por necessidade. E aí já abre, já precisando do dinheiro para ontem. E É, aí vai ficar difícil, né? também é Porque muito as comum. coisas a gente tem que plantar, esperar crescer para depois colher, né? Tem que saber o ritmo certo, né? Outra coisa que é comum também, que a gente vê muito em empresas novas, o pessoal gasta todo o dinheiro em mobília para ter uma mesa bonita, né? Uma entrada bonita, aluga um lugar bonito e tal. Aí acaba o dinheiro e não sobra para investimento, para contratação, para treinamento, para outras coisas, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm ainda o critério certo de onde pôr o dinheiro, né? De Sim, você sim. descobrir realmente aonde vale a pena pôr, né? E aonde dá para adiar, Investir, né? esperar, aonde De dá retorno fato, mesmo. né? Então, Olha, professor, eu acho que o uhum, mais importante, porque ninguém consegue fazer tudo. Quem tem uma uhum, empresa, é uma empresa sempre de muitas áreas. uhum, Então, se você for inteligente, você vai se cercar de pessoas inteligentes, cada uma na sua uhum, área. Então, você vai querer uma boa pessoa para levar o seu marketing, uma boa pessoa para o comercial, uma boa pessoa para o seu RH. Você vai querer se cercar de bons profissionais que vão uhum, te ajudar ali a alcançar o seu objetivo, porque não basta só você ser bom. Você tem que se cercar de pessoas boas e pessoas que saibam o que estão fazendo, né? De pessoas que você confie, pessoas que realmente estão junto com você, né? Que vão te dar a mão e falar assim, vamos juntos, cada uhum, um dentro da sua área, mas para que todos alcancem um resultado
bom, um resultado positivo, né? E todo mundo sai ganhando, né? São É, os cases de sucesso para todo mundo, né? perfeito, é isso mesmo, né? Um dos problemas é que muitas pessoas, quando abrem uma empresa, elas já vêm de uma cultura, de uma empresa, onde tinha aquela mentalidade antiga, né? De que funcionário era descartável, que a gente é preguiçosa, que só trabalha quando você dá bronca, que você paga pouco e se ele reclamar, manda embora e põe outro no lugar que é igual. E ele foi tratado assim também. Então, muitas vezes, como ele não tem uma formação, ele tem só um histórico de maltrato, né, de experiências Uhum. erradas, que depois ele acaba reproduzindo na hora que ele vira empresário. Aí ele começa uma empresa também achando, né, eu vou ganhar dinheiro economizando em cima de funcionário, contratando os baratos, quando hoje, na verdade, né, tudo faz com que você só consiga ter sucesso com gente competente. O conceito Sim, básico de serviços hoje é vender competência, não é sim. conseguir coisas baratas, né? Coisa barata era antigamente quando você tinha máquina e a máquina fazia uma quantidade tão grande de coisas que no total diluía e ficava tudo barato. Hoje você trabalha com Com competência, pessoas não dá para ser assim. né? E competência é caro, e é, Sim, né? mas E mais escasso. caro custa a incompetência. Exatamente, é. Porque hoje não adianta mais vender coisa barata, porque baratos são poucos, né? Na verdade é em estratégia até tem alguns modelos de estratégia que fala, você ser líder de custo para uma empresa. Eu com meus alunos eu brinco que nem o Highlander. Se você quiser ser líder de custo, você vai matando os outros. Um mata o outro, outro mata o outro, porque o mais barato sempre mata o Nossa, segundo mais barato, até que só sobra um. Então, aquele que tem é, sucesso vendendo coisa barata é o Highlander, que matou todo mundo. nossa. Olha só, a Uhum, Nízia está aqui falando que uhum, funcionários competentes se pagam. Isso é exatamente. verdade, né? Eles Né? se pagam. Agora, o incompetente não se paga e ainda dá prejuízo, gente. Então, essa mentalidade aí está totalmente por fora, né? Professor, deixa eu Uhum. aproveitar que a Diga. nossa querida Maria Alice mandou uma pergunta, que Ah, quais marcas brasileiras podem ser citadas como um exemplo de luxo? Nós temos aí uhum. algumas marcas brasileiras que a gente poderia dizer? Tem algumas marcas, né? Primeiro tem aquela questão, né, de o que é luxo. Então, hoje em dia não tem mais o luxo, tem luxos, tem vários tipos de luxos, né? Que vão desde aquele luxo mais acessível, o mastige, até o alto luxo. Então, daí Tem algumas depende. gradações dentro do próprio luxo. Tem muitas gradações, né? Porque o luxo hoje, ele é um fenômeno já bem mais amplo do que era 50, 100 anos atrás. Tem muito mais Sim, gente consumindo luxo. Então, quanto mais gente, mais diversidade, né? Mais gostos diferentes. E é por isso que, a partir dos anos 80, a gente teve esse surgimento dos grandes conglomerados, né? Porque daí eles oferecem. O Louis Vuitton tem mais de 100 marcas diferentes. Como que uma não afeta a outra? Porque cada uma delas consegue se posicionar e trabalhar um nicho de mercado diferente do sim, outro sem concorrer, porque tem sim, espaço para todo mundo. Então, quando a sim, gente fala de marcas brasileiras, elas estão brigando nesse, vamos dizer, um de cento e tantos segmentos que existe dentro do luxo. Então, para quem está naquele segmento, ela é de luxo. Quem tiver mais para cima, não é. Então, essa é a primeira questão. Quando você compra, vamos dizer, um iate de 20 pés, é luxo para alguns, mas não é para aquele que compra o sim. de 100 e de 200. De ser... Sim, tem muitos mais, né? E por aí vai, né? Mas no Brasil, a gente tem, assim, eu acho que o primeiro nome que sempre vem, né, é a Gaster. A Gaster é um caso assim, muito interessante, né? Inclusive, foi um estrangeiro que chegou aqui no Brasil, né? Se maravilhou com as nossas pedras. E eu acho que o luxo brasileiro tem que ser muito isso. A gente tem que achar o que tem de coisas no Brasil, né? Vejo ligar, e o luxo para o estrangeiro, né? O Brasil é basicamente, então, são as pessoas e as riquezas naturais.
né? Tanto sim, paisagem, locais, como pedras, artesanato, o povo caloroso, as festas, tudo aí tem oportunidades para você criar marcas de luxo. Dentro do vestuário também, né? Principalmente que for praia, né? sim, Consegue. sim. Principalmente as do- rendas lá do Nordeste, é muito Uhum, feito à mão, né? É uhum. muito valorizado lá fora. Tudo isso tem potencial para ser transformado em marcas bem mais fortes de luxo. Mas o luxo não é Sim, assim tão simples que você fala, eu vou entrar no luxo, né? Eu digo que o luxo é que te aceita se sim, ele quiser, né? E depois de um bom verdade. tempo, né? Uma marca não vira Sim, luxo do dia para a noite. Mas acho que a Gaster é bem típica, né? Porque é uma pessoa que viu, né, que a gente tinha pedras, que essas pedras tinham alta qualidade, dava para fazer coisas muito boas, e hoje eles têm um império, né? Tem uma rede aí com centenas de lojas pelo mundo inteiro. Quando você fala Gaster, ela é reconhecida, né? E sim, você tem dentro de hospitalidade, eu diria que um outro também, uma marca muito forte nossa é o Copacabana, né? Também é sim, sim, reconhecido assim como um hotel de luxo brasileiro, né? sim. E já tem justamente já toda uma história, uma tradição. O Stern, ele começou acho que em 50 e pouco, né? Então você vê que são 60, 70 anos. Copacabana é lá dos Já Guinness, é uma mais história, antigo uma ainda, é, tradição. que é uma das A exigências do Lili está luxo. aqui falando também da Casa Leão Joalheria. Casa Leão, 100 anos, mais de 100 anos, né, de tradição, 3 gerações fazendo joias. Então, você consegue, ao longo do tempo, ser reconhecido como luxo. Sim, sim. Então, tem Você algumas que vê que é estão. um caminho, né? Uhum. É É, ao longo do tempo, um trabalho de excelência, uhum, que tem uma história, que é diferenciado, que tem um respeito, né? Pela sua própria história, por tudo que faz, pelos consumidores. Então, é alguma coisa que você realmente planta e uhum. vai colher, né? Lá ao longo do tempo. O professor Miguel travou um pouquinho aqui, professor, pronto, voltou. É, voltou. Isso. Então, e não só esses pontos, as pessoas também. Nós já temos hoje, por exemplo, criadores que já trabalharam para as grandes marcas de luxo, né? Brasileiros que são reconhecidos internacionalmente como grandes Sim, sim, criadores. Então, a gente tem sim, muita coisa aqui no Brasil com potencial de ser de luxo. E, sim. Vou mas, até pedir licença citar aqui os nossos claro, profissionais de luxo, por sim. exemplo, né? Uhum, Ontem nós estávamos aqui com o doutor Higino, que dá palestras e congressos fora do Brasil, né? uhum, Sobre técnicas já inovadoras que ele também aprendeu fora e que hoje ele uhum, transmite. Nós temos pesquisadores que estão em universidades fora do Brasil, também fora do país. Então, realmente, de fato, nós temos pessoas que são de luxo aqui. Eu uhum, acho que é um tesouro incrível, que nós temos profissionais incríveis, muitíssimo gabaritados, como professor também, né, que é referência quando se fala em marketing, especializadíssimo, pode falar de marketing, marketing de luxo. Então, nós temos pessoas assim incríveis, isso é sensacional, né? uhum. Então, a gente tem muita coisa aí para crescer bastante ainda dentro do luxo. É que hoje ainda a gente acaba dependendo mais dessas iniciativas pessoais, né? A gente teve aí por muitos governos seguidos, né? Um descaso muito grande com a questão da infraestrutura. Então a gente vê assim absurdos, né? Por exemplo, ou na área de turismo, né? Hotelaria. O Brasil tem em média 6 milhões de turistas por ano. Se você vai só para Las Vegas é praticamente uma rua. Eles têm 40 milhões de visitantes por ano. Nossa, né? É. Como é A que gente uma tem rua, muito a né? desenvolver, né? E aí precisa de um trabalho mais consistente de base, né? Para você reforçar a hotelaria, que é um setor que foi muito afetado agora, né? Ficou fechado esse tempo Sim, todo, está retomando aos sim, poucos. Toda a parte de restaurantes também, que muito,
por iniciativa própria, muitos deles se qualificaram, né? A gente tem aqui os nossos restaurantes também no Guia Michelin, nós temos Sim, profissionais qualificados, temos chefes criativos, mas falta ainda, né, uma massa crítica para a gente crescer, né? Enquanto o sim, Brasil for menor do que uma rua dos Estados Unidos, né, a gente não pode dizer que tem turismo no Brasil. verdade. Olha só, é, eu acho que sensacional, assim, a gente aprender, né? Eu acho que luxo é a gente estar aqui, né, nesse horário em que a gente podia estar fazendo mil coisas, mas a gente está aqui conversando, aprendendo. Olha só, o professor Miguel, ele tem milhões de alunos para cuidar, tem um monte aí de tese para ouvir, para ler, para avaliar, mas foi um luxo estar aqui e ele ter escolhido estar aqui nesse momento conosco. Então, eu quero agradecer muito. Quero dizer que eu li todos os recadinhos aqui que o pessoal estava colocando. Muito Ah, obrigada, Magali, Evelyn, Nízia, o Marcelo Tanaka, vocês que, olha, participaram do. Nízia, já vi a sua proposta para a gente fazer aqui uma marca de luxo de moda praia. A Isabela César, que falou que ela também dá um mimo muito luxuoso para os clientes dela, porque ela dá um vinho personalizado com a obra, com a imagem da tela. Olha que chique, professor. muito legal, né? É, são essas ideias mesmo, né? Há pouco tempo Sim, atrás eu recebi também de um conhecido, né, que ele está fazendo material sobre Santos Dumont. E então você vai poder comprar o DVD, tem uma série de produtos, né? E junto eles desenvolveram um vinho também específico, né? Só é o vinho Santos Dumont específico para aproveitar. Tem muitas oportunidades, né? Eu mesmo estava num sim, projeto que a gente acabou parando agora, porque a gente também está num momento importante do Brasil, né? Que a gente sim, vai. Então, estamos chegando aí em 2022, né? Que vai ser uma data do 1822, a nossa independência. Então, também é um momento importante, né? Justamente porque tem toda a história, a tradição do Brasil. sim. Então, eu estava vendo com um amigo meu, né? Junto com o pessoal da família imperial, de a gente fazer uma série de eventos, de banquetes imperiais, né? Seriam Nossa, vai ser justamente. sensacional. Lembra aqui da gente, hein? Que a gente quer ir para o Ah, banquete, hein? com certeza, te aviso sim. Então, a ideia era fazer banquetes para grupos pequenos, onde pessoas da família real participariam contando também a Que história, a lindo! tradição, né? As histórias de família, né? As coisas que Sim, eles contam mais entre eles. Seria assim, uma coisa bem íntima, sim. bem legal, que a gente acabou suspendendo também por Super causa disso. luxuosa, mas vai ter É, tempo aí. é. Olha só, professor, vai encerrar a nossa live. Muito obrigada. Gratidão a todos vocês queridos. Um beijo maior ainda para os nossos embaixadores que estavam aqui em peso. Erika Collen, obrigada. Todos vocês, Isabela, Anísia, Evelyn, todo mundo entrou aqui. Mapageiro, muito obrigada. Professor, obrigada. Gratidão. Foi sensacional.